Estamos aqui no Centro de Oncologia do Hospital Carlos Fernando Malzone para falar um pouco, né, sobre a importância desse mês de conscientização, que é o Fevereiro Laranja, né, que é um mês de conscientização e também de informação sobre a leucemia. Para falar sobre a leucemia, estamos aqui com a doutora Fernanda Borges, hematologista. Doutora, assim, em linhas gerais, né, o que é a leucemia? Embora seja um tema recorrente, ainda muitas pessoas têm dúvidas, né, sobre a leucemia, forma de tratamento, como é que as pessoas contraem, né? E principalmente, né, falar sobre a doação de medula, que é importante, né, para salvar vidas, né? Sim, a leucemia, na verdade as leucemias, né, são um grupo de doenças que elas têm origem na célula tronco da medula óssea, né, a célula que dá origem a todas as outras células do sangue, e com essa célula defeituosa, né, com problemas, a gente tem uma deficiência na produção das células normais. Então, é uma doença que vai se manifestar com anemia, né? Então o paciente vai sentir cansaço, fraqueza, a plaqueta vai ficar mais baixa também, então o paciente pode perceber que ele fica roxo com mais facilidade, ou escovar o dente, o nariz sangra mais fácil, e também a queda das células de defesa. Então o paciente começa a apresentar infecções recorrentes por germes que normalmente não seriam inócuos. Não é uma doença que a pessoa nasça com ela, pode ser adquirida ao longo da vida, né? A leucemia não é uma doença genética, não é uma doença do nascimento, é uma doença normalmente adquirida, sim. Agora, doutora, informações básicas, né, sobre a doença, ainda há muitas dúvidas, né, sobre a doação, né, da medula óssea. Tem gente que imagina que é uma cirurgia, né, e vai retirar algum órgão do corpo e transplantar para o paciente. Não é bem assim, né? Não. A doação de medula ela pode ser feita de duas formas. Uma forma, que é o que a gente chama de aférese, que é a que vem sendo mais usada atualmente, a gente dá uma medicação para o doador, a célula tronco sai da medula óssea e vai para o sangue periférico, e através do sangue periférico a gente faz a coleta das células tronco. A segunda forma é a feita em centro cirúrgico, através de punções da medula, que é aqui no osso da bacia, sob sedação, né? Então o doador fica sedado, para a gente poder fazer essa coleta, mas não existe corte, não tem retirada de um órgão para transplantar para outra pessoa, é tudo feita pela veia. O transplante ele é uma infusão endovenosa, como se fosse uma transfusão de sangue. Terminou o procedimento, embora para casa? Não, é internado, normalmente tem um preparo, sim. A gente tem que esperar essa medula pegar, isso tudo é em ambiente hospitalar, mas não é um procedimento cirúrgico. Então tá, doutora, agora quem é que pode doar? Preferencialmente são pessoas da família, para ver se há compatibilidade, né? Se não houver compatibilidade, nada feito, né? Então, o doador ideal são os irmãos, né? Que é quem tem a chance maior de ser o HLA compatível. Quanto maior a compatibilidade, menor o risco de ter uma rejeição e o transplante não vir a ser um sucesso, né? Que a gente espera. Mas qualquer pessoa, até 35 anos de idade, pode ser um doador de medula óssea, desde que faça um cadastro no hemocentro ou no hemonúcleo mais próximo a ele, né? E mantenha esse cadastro atualizado. Como que é feito isso? Você vai nesse hemocentro, você informa o seu desejo de ser um doador, e aí vai ser feita uma coleta de sangue, são 2 tubinhos, vai ser identificado em parâmetros gerais a sua medula, e aí quando a gente tiver um paciente que precisa de medula óssea, a gente insere esse paciente num banco de sangue e a gente tenta casar o doador que tem a medula mais parecida. Uma vez que você foi selecionado como uma pessoa parecida, o órgão vai entrar em contato com você, né, o redome entra em contato, e ele fala, olha, temos um paciente, você ainda é um doador? Não sou, tenho interesse em doar. E aí você é, então, chamado para fazer exames mais específicos. Esse cadastro pode ser feito, inclusive, os doadores de sangue, né, no ato da doação de sangue, né, também pode ser feito à parte. O que é mais comum é o paciente doar sangue, o doador doar sangue e já ser um doador de medula junto. É difícil uma pessoa procurar apenas para ser doador de medula. Mas pode? Pode. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu tive dengue semana passada, não estou apto para doar sangue nesse momento por causa da dengue, mas eu posso me cadastrar no banco de medula. E aí é retirado uma amostrazinha do sangue e vai para exame? É sangue, não tem nenhuma coleta de medula para se cadastrar como doador. Agora, fatores de risco, existem fatores de risco? Acho que tem para tudo, né? Acho que até para o câncer na medula, né? Isso, a leucemia, ela é uma doença que tem... Câncer na medula, né? É o câncer do sangue, né? A leucemia, ela tem pouca coisa que a gente possa fazer de prevenção.
né? Então, a gente sabe que exposição a agrotóxico, pacientes que já fizeram quimioterapia, ou seja, agentes que causem mutações, eles aumentam o risco de leucemia. Mas a leucemia linfóide aguda, por exemplo, é o câncer mais comum da criança e a gente não consegue identificar uma exposição tão grande assim a essas coisas para poder justificar a doença. Então, tem um componente aí que eu chamo de azar, né? Como não é uma doença que tem prevenção, diferente de outras campanhas que a gente faz, do Outubro Rosa, do Novembro Azul, eu acho que é importante a gente pensar qual é a função do Fevereiro Laranja, se não é a prevenção, uma vez que essa prevenção não é muito possível, né? Então, eu acho que o importante da campanha é a gente conscientizar a população da importância de participar da vida desses pacientes e como que a gente pode ajudar. Sendo doador de sangue, principalmente, além de doador de medula óssea. Então, assim, eu acho que a campanha do Fevereiro Laranja, infelizmente, eu não tenho como... Uma leucemia aguda, você pode hoje ter um hemograma normal e daqui a um mês você está internado. Então, não existe um exame que a gente possa fazer de rotina para prevenir essa doença. Por exemplo, de exame cardíaco, próstata. A mamografia. Mamografia. Exato. Para a leucemia não tem isso. Então, como que a gente pode usar essa campanha a favor do paciente? A gente pode usar diminuindo o sofrimento dele, né? Então, como que a gente diminui o sofrimento? Melhorando a estrutura do SUS, melhorando as medicações com pesquisa e a população presente dentro dos bancos de sangue. Como que a população pode ficar mais presente além da doação de sangue? Não tem outro jeito, né? Doando sangue mesmo, convidando a sua família, né, a participar, a procurar, a divulgar a causa desses pacientes. Conversar em família sobre, exatamente, né? Da importância, porque assim, quando não chega na gente, a gente não tem noção dessa importância, né? Até o dia que a gente precisa de sangue e a gente tem que conversar e a gente tem que ouvir muitas vezes, tá faltando, não tem sangue disponível hoje, vai ter que esperar amanhã. Isso é uma tortura. Doutora, você como hematologista, né, como que você está vendo aí esse interesse, né, de pessoas por ser doador de sangue? Eu acho que com a informação está havendo sim um aumento dos doadores, mas ainda é bem aquém do que a gente gostaria que fosse, do que a gente precisa. Né? Eu passei por uma situação aqui no hospital uma vez, tinha um paciente precisando de plaqueta. E não tinha plaqueta, era um moço novo. É um derivado do sangue. Isso. A mãe me procurou aqui como responsável da agência transfusional. E ela estava muito alterada, né, pedindo que precisava, que o filho dela precisava. Eu deixei ela falar. E aí, no final, eu perguntei para ela, a senhora já doou? Porque a maior parte das pessoas nunca doaram. Então, essa dor dói na gente quando é alguém que a gente ama, né? Então, a gente tem que tentar calçar o sapato do outro, né? E entender que é um procedimento que pode ser a gente um dia, não só por conta de leucemia, acidente de carro, né? Tantas outras... Qualquer um pode precisar a qualquer momento. Exatamente, pode precisar de sangue. E se está todo mundo engajado nessa campanha, não vai faltar para ninguém. A medula, o que ela é? Ela fica dentro do osso, isso, no núcleo do osso, isso? A medula é o tutano do osso. Né? Muitas pessoas... É uma espécie de uma fabriquinha ali. É uma fábrica de sangue. As pessoas confundem, às vezes, com a medula espinhal. Não tem nada a ver. Tá? Daí talvez venha o medo e o receio, né? Isso, não tem nada a ver com a medula espinhal. A medula, no adulto, ela está localizada no osso do peito, que é o externo, e aqui no osso da bacia, né? Então, são os dois principais lugares que a gente usa de coleta. Acomete mais crianças ou mais adultos? As leucemias são vários tipos, né? Então, a gente tem algumas que têm pico de ocorrência na infância, tem outras que acontecem no adulto mais velho e outras que acontecem no idoso mesmo. Então, a gente é o câncer mais comum da infância, mas a gente tem leucemia em todas as idades. O tratamento mais eficaz é o transplante? Ainda é a quimioterapia. Alguns pacientes, dependendo da resposta ao transplante ou dependendo de alguns fatores prognósticos, já vão direto para o transplante, mas primeiro eles têm que ser submetidos à quimioterapia. A ordem é essa, então, quimioterapia, depois transplante. Isso, a depender de cada caso. Agora, falar de um assunto, né, que é pessoal, né, mas eu sei que você não tem nenhum receio de falar sobre ele, né? Você foi acometida de leucemia na sua juventude, né? Aos quase 14 anos de idade, eu tive leucemia linfóide aguda, isso. Aí eu fiz 2 anos e 10 meses de quimioterapia. 2 anos? 2 anos e 10 meses, quase 3. Você já havia se decidido que queria ser médica naquela altura ou não? Não, foi depois, né? Nunca pensei nisso, na verdade, para ser bem diferente de outras pessoas que falam, sempre quis... Nasceu para ser médica? Não nasci para ser médica. Meu sonho era ser a Glória Maria,
do Globo Repórter, viajar o mundo inteiro. Dá tempo ainda. Ai, agora eu já cansei já. E aí houve um amor aí pelo hospital, né? E eu me identifiquei com o lugar e uma curiosidade de como que eu podia fazer essas coisas ficarem diferentes, né? E é muito gratificante para mim, às vezes, falar para o paciente, falar, eu tive, olha, às vezes, né, dá certo. É bom. A chance de cura. Estou aqui, né? Então a gente trata, eu sempre falo para os pacientes, é uma doença muito grave, mas a gente trata com o intuito de cura.